Ok, então vamos lá. Bom, a ideia dessa palestra aqui, dessa apresentação, foi comemorar os 200 anos, né, da Guerra de Independência, né, ou da Revolução, né, enfim, isso é chamado de várias formas. E, e, e o que essa apresentação procura fazer é estabelecer um fio condutor que une todos os elementos que fizeram parte desse receituário da independência, né? Desses elementos que levaram a Grécia à Guerra da Independência. Existem muitas obras hoje, a grande maioria das obras que se encontram na literatura são obras que descrevem o processo, né? São obras, a literatura basicamente constituída de narrativas históricas, né? E narrativas no bom senso, não no senso que a gente utiliza hoje, mas de, de, de uma dinâmica histórica, da descrição da dinâmica histórica, fatos, quem foi quem, quando e como, mas muito pouco tem se escrito sobre os elementos conceituais, né, que formam um modelo, né, que explicam o que é necessário para se entender o processo de independência. Esse é o objetivo dessa palestra. É realmente mostrar para vocês que nada ocorre por acaso, que essa sucessão de fatos ela é movida por certos condicionantes históricos, né, que vêm desde da queda de Bizâncio, né, desde a queda de Constantinopla, né, e que são principalmente os elementos, né, pelos quais, né, que proporcionaram a sobrevivência da cultura helênica, né, do helenismo. Né? Quais são esses elementos? Para chegar à independência, quer dizer que alguma coisa se preservou, esse senso, né, uma certa esse grupo, né, social, essa comunidade, de certa forma, preservou seus valores, né, a sua cultura, né, e como foi feita essa preservação, como isso sobreviveu. Né? Então, todos esses elementos, eu enumerei aqui, são os 5 primeiros do que vocês estão lendo aí, que sem os quais não haveria essa... Quer dizer, falar em independência seria totalmente impossível. Né? Então, um dos elementos principais é a própria gestão otomana, né? A característica do Império Otomano. Depois, a construção, mesmo com a queda de Constantinopla e a extinção dos estados bizantinos sucessores, todo o universo ideológico bizantino é preservado de certa forma, né? E é utilizado pelo Império Otomano. Por certas... Outra questão importante é como, quer dizer, para se preservar, para que haja preservação cultural de uma comunidade, sociocultural de uma comunidade, é necessário que hajam elementos econômicos, né, que permitem essa preservação, né? E aí entra toda a expansão comercial grego-otomana, que é dos quais que a comunidade helênica, né, é o motor essencial. Depois nós vamos falar do ressurgimento do helenismo, né? Porque, veja, a reprodução econômica, né? Toda essa expansão comercial greco-otomana leva à educação, e a educação não só preserva os valores, como há uma expansão dessa cultura helênica através que se casa, né, com essa expansão comercial
com esse movimento econômico. Então, nós temos movimentos em várias esferas, né, em várias dimensões, né, que se retroalimentam. Né? Esses elementos se retroalimentam, interagem entre eles, e, historicamente, esse é o modelo que eu quero colocar para vocês, né, dessa dinâmica do modelo que permite a sobrevivência, né, a preservação da cultura grega e que, no final, leva, né, ao movimento de independência. Só que esses elementos todos, né, depois nós temos os ares iluministas, que é uma influência externa, né, eu vou falar um pouco sobre isso, e a questão ou seja, nesse processo de dependência, um grande problema é enfrentado, né? Porque todos esses elementos, da maneira como são colocados, eles criam uma situação em que eu vou mostrar mais à frente para vocês, de fragmentação política e uma fragmentação, um regionalismo, né, que impede uma integração total dessa comunidade sobre uma identidade única. E esse é um grande problema que é enfrentado décadas, né? Leva décadas para ser resolvido. Eu diria que até hoje não se resolveu muito bem esse problema, é uma questão ainda que reverbera na história grega. Bom, isso parece muito ambicioso, mas eu tentei resumir aqui em mais ou menos 40 slides, né? Obviamente, os problemas e desafios são imensos, né? O tempo que nós temos, o conteúdo. Nós estamos falando da história de uma Grécia ocupada, ou seja, as fontes ali são fontes mais escassas, né? E, como eu já tinha dito, a produção literária especializada nesse tipo de abordagem é bem rara. Bom, vamos lá. Vamos falar do primeiro ponto, né, que é a gestão otomana, né, que tem 3 elementos essenciais que nos ajudam a entender todo esse processo, o início desse processo de fragmentação, né, ao qual eu vou chegar mais tarde, né, da sociedade helênica, né, da comunidade helênica. Bom, o Império Otomano, por natureza, ele é multirracional e multiconfessional, o que já é uma característica não de integração dos seus constituintes, mas de fragmentação, de segmentação. O caráter multiconfessional e racial do Império Otomano é um instrumento de gestão, é utilizado como instrumento de gestão do Império Otomano. Cada centro religioso de cada organização religiosa, de cada elemento confessional, de cada religião, é utilizado como instrumento de administração. Portanto, a igreja e o clero ortodoxo recebem um papel administrativo dentro do sistema de gestão otomano, né? E quais seriam os seus objetivos? Objetivos fiscais, né, como proporcionar receitas, né, ao Império Otomano, objetivos políticos, administrativos, né, de dominação, né, enfim, é o sistema de milês, né, nas quais cada entidade religiosa suprema tem ali um papel de gestão dentro da pirâmide burocrática otomana, né? Então, essa separação das comunidades religiosas é uma característica, né? É uma característica de fragmentação. É uma sociedade poliétnica, né? Na qual, então, a separação possibilita a preservação das instituições e das práticas, né, sociais, comerciais, dentro de cada milênio, dentro de cada segmento religioso.
está aí o primeiro elemento de preservação da cultura. Não é um movimento de transformação, de conversão, né? Não é o grande exemplo seria o Império Romano, né? Qual seria o exemplo prático histórico, né? De um império que tem características de integração das suas comunidades? É o Império Romano. No Império Romano, todos são transformados em romanos, né? Não é o que acontece no Império Otomano, tá? Então, dividir para conquistar, né, é um elemento que possibilita a preservação, né, sociocultural das comunidades, né? Temos também elementos de autogestão comunal em algumas regiões. Então, berats são emitidos pelo sultão que outorgam à comunidade poderes de autogestão, né? Eles coletam impostos, eles decidem sobre a gestão da sua comunidade, né? E respondem diretamente ao sultão. Então, essa é uma outra característica, né, que essas comunidades adquirem, né, nessa fragmentação do Império Otomano em termos administrativos e religiosos, né? E as conversões, elas ocorrem, mas elas não são em muito menor grau, né? Como esse império é, por natureza, multiconfessional, né? Nós temos aí a preservação de uma série de religiões dentro do Império Otomano. Bom, isso possibilita, né, esse cenário, né, é um cenário, como eu falei para vocês, propício, né, para a sobrevivência das culturas não otomanas, né, das culturas judaica, grega, helênica, né, das culturas ortodoxas, né? Agora, é necessário também que esses cristãos, né, que estão inseridos nesse contexto otomano tenham condições, né, econômicas para a reprodução sociocultural, né? E isso se dá através da inserção desses elementos, né, nessa estrutura otomana, né? Então, essa integração produz exatamente as condições de reprodução do que nós vamos chamar de helenismo, né? Dessa cultura helênica. Bom, vamos entrar um pouco mais a fundo, né? E dizer como é que, então, essas comunidades, e no caso nosso específico, onde nós estamos mais interessados, que é a comunidade helênica, né? A comunidade cristã ortodoxa, em grandes gerais, vocês podem dizer, nem todos os cristãos ortodoxos são helênicos, sim, mas tendo em vista aqui os cristãos ortodoxos helênicos, né, como eles se inserem economicamente dentro dessa estrutura otomana. Através do publicanismo, né, que é uma atividade, são os famosos tax farmers, né, aqueles que coletam impostos, né, são coletores oficiais de impostos. É uma figura que já existia no Império Bizantino e que é reforçada pelo Império Otomano, que consiste na privatização da função de coleta de impostos, né? Esses elementos coletam impostos a mando do sultão e, obviamente, ficam com uma parte e repassam a outra parte para o império. Grandes fortunas são formadas, né, por esses elementos. E alguns deles, né, muitos deles, têm origem grega. Monopólios também, monopólios para o fornecimento de certos produtos, né, para o comércio de certos produtos frente ao império também são concedidos, né,
muitos desses monopolistas são, em função da sua educação, de todo o seu, toda a sua herança cultural e de sua presença, né, internacional, são otorgados a elementos de origem helênica. A própria atividade comercial, né, e o transporte naval, que também é um outro grande elemento pelo qual essa comunidade consegue, então, se reproduzir economicamente, né, e garantir as condições materiais, né, para a sua sobrevivência. Né? Então, veja, não há como falar em sobrevivência e preservação sem analisar como eles se integram dentro do Império Otomano. Tá? Essa elite cristã ortodoxa está profundamente integrada nos mecanismos de gestão e operação e reprodução econômica do Império Otomano. Tá? Bom, falar um pouco do publicanismo, já falei, né? O Estado otomano dependia das suas receitas, né, para custear as suas despesas. Normalmente, via de regra, um Estado deficitário. Né? Então, impostos e monopólios eram leiloados por um determinado período de tempo. Então, chegava lá um grego, comprava esse direito de coletar impostos e saía ali dentro de uma região, né? E ali ele coletava os impostos, ficava com o seu quinhão e repassava. Né? Obviamente, para arrematar esse direito, ele deveria ter um grande capital disponível. Né? E nós sabemos que as grandes famílias bizantinas ou os nobres, né, bizantinos tinham esse capital, né? Esse potencial de compra, né, desses direitos. Né? Por exemplo, os paleólogos, eles arremataram o direito de cobrar as taxas alfandegárias de Istambul e de alguns portos da Anatólia. Os cantacuzenos, né, tinham monopólios na produção e distribuição de sal, pele, exploração de minas de ouro, etc. Os cantacuzenos foram, nesse primeiro período de ocupação, no século XVII, né, XVI, foram uma grande família, né, de, talvez a maior, né, que, na participação, né, nesse processo de gestão e administração, né, econômica, atuando ativamente, né, atuando fortemente no publicanismo e nesses monopólios. Né? E temos outras famílias também, né? Uma série de outras famílias de origem grega. Então, o que é importante aqui, não há sobrevivência da cultura grega sem o idioma grego, enfim, de toda essa cultura que se herda dos bizantinos, desse universo cultural bizantino, sem um mínimo, né, de condições econômicas que permitam que essa educação, né, seja reproduzida, né, que isso seja mantido. Bom, outro elemento importante é o patriarcado. Né? O patriarcado, nós temos, desde o início do Império Otomano, um acordo entre Maomé II e Renados, onde o terreno, onde nós temos a separação entre o laico e o religioso, né, entre o terreno espiritual. Olha, eu cuido aqui do espiritual, você cuida aqui da parte de César, o que é de César. Né? E Maomé assina esse acordo, né? E isso garante esse ecumenicismo ortodoxo, né? Que ficava por conta, então, cuja gestão ficava a mando do patriarcado. Era um acordo de interesse mútuo. Né? Maomé precisava do patriarcado e o patriarcado, por sua vez, precisava de
Então, havia uma observância desses interesses mútuos. O patriarcado normalmente eu já falei, era um instrumento fiscal, político, administrativo, e isso acontecia através da venda de liberais, ou seja, o patriarcado era, a cada troca de patriarca se pagava uma vasta soma em dinheiro, né? Na verdade, ele era praticamente leiloado, né? Garante também não só o patriarcado, mas como bispados e outros cargos na hierarquia eclesiástica eram leiloados. Isso garantia também fontes de contribuições, arrecadações das propriedades eclesiásticas, ou seja, então, os monastérios, né, as propriedades eclesiásticas, né, faziam funding, né, para a compra desses berates, né, isso tudo era arrancado dessas propriedades, então havia toda uma estrutura de exploração, né, desse aparato religioso. Né. Havia a dispensa de justiça no meio ortodoxo cristão, que todo mundo já sabe, né? A partir da metade do século XVII, né, existe uma degradação cultural, né? A partir do século XVII, uma degradação cultural no meio eclesiástico, mas mais à frente nós vamos notar uma recuperação a partir do século XVIII. Isso é para dar para vocês um apanhado geral de como o patriarcado também, em toda aquela estrutura religiosa, fazia parte desse mecanismo de gestão do Império Otomano. Né? E também era um elemento que garantia a reprodução cultural, sociocultural das comunidades gregas. Né? Como? Né? Porque o alto clero era totalmente helenizado, né? Os metropolitas e os bispos tinham formação em educação helênica, e o acordo entre Maomé, né, e o Renato, aquele acordo entre o Império e o Patriarcado Otomano, firmava, né, o ecumenicismo ortodoxo como princípio, né? Então, isso garantia, de uma certa forma, a expansão da Igreja Ortodoxa vis-à-vis as incursões católicas romanas. Né? Então, um imperador, de certa forma, ele se colocava nessas guerras entre Veneza, por exemplo, né? Também foi utilizada de maneira muito inteligente pela comunidade grega como defensor dos interesses da ortodoxia. Então, basicamente isso, né? Vamos falar um pouco agora de toda uma herança, né? Dessa herança cultural bizantina, né? Que constitui o universo fanariota. Né? Por exemplo, os fanariotas no século XVII e XVIII assumem uma posição preponderante na gestão do Império Otomano, como ministros, né? Como gestores efetivos, não só agora como coletores de impostos publicanos, monopolistas, mas também como burocratas que fazem parte da estrutura de gestão do Império Otomano. Né? Então, temos o Panayote Impulsos Mamonas, que era de Chios, foi educado em Pádua, e torna-se grande dragomã em 1669. Né? Outro dragomã, o dragomã da frota, que lidava com a marinha e assuntos gregos, também era ocupado por um fanariote. E aqui começa já, com esse dragomã da frota, o processo de extração dos
poderes do patriarcado, né? O patriarcado que tinha essa missão já de ser o grande líder do seu milê. Nós temos agora um burocrata grego que também assume essa função de tratamento dos assuntos gregos. Temos o Alexandre Mavrocordatos, veja, a família Mavrocordatos que tem aí uma grande, uma grande participação em todo esse processo de independência, começa aonde? Começa com o Alexandre, que torna-se ministro, né, do Império Otomano. Né? Só com curiosidade, né, Mavros, mas o nome dele é junção de dois nomes, né? E parece que ele tem ascendência vêneta também, né, além de grego. Mas, enfim. Aí tem o Mavros de Preto. Tem uma história bem interessante por trás disso, mas eu não vou entrar em detalhes. Bom, então as fortunas fanariotas, elas crescem, né? Obviamente, nós temos fortunas fanariotas que vêm do publicanismo, que vêm dos monopólios, e agora que vem da participação ativa na gestão burocrática, na administração do Império Otomano. Só que onde que essa fortuna não tem segurança nenhuma no Império Otomano. O sultão, a qualquer momento, pode, a seu bel prazer, confiscar todos os bens, como já fez isso várias vezes. Eu vou contar uma história para vocês mais à frente. Se alguém cai em desgraça, ou perde os favores do sultão, os seus bens são imediatamente confiscados. Ele pode ser enforcado, enfim, sem nenhum due process. Né? Então, uma das maneiras pelas quais essa elite grega, essa elite helênica consegue não somente proteger os seus interesses, como reproduzi-los e construir uma base de expansão dos seus interesses é através dos principados danubianos, Valaquia e Moldávia. E são sempre essas famílias fanariotas que são os príncipes gestores, né, desses principados. E ali, então, o sultão não tem o poder de confiscar as suas propriedades. Né? E esse é um grande motor para a reprodução dessa cultura fanariota, como eu vou mostrar para vocês. E não é à toa, né, que todo o processo de independência tem início fora da Grécia. Né? Bom, vamos lá. Então, os fanariotas têm 4 altíssimos cargos, são 4 ministros de Estado, se vocês assim quiserem, né? 2 dragomanes e 2 hospadares. Né? Só que eles podiam ser destituídos a qualquer momento, que obviamente levava insegurança física e material. Né? Então, como eles são gestores, nada melhor do que a ideia, né? A ideia de, bom, e se naqueles principados, que são principados semi-autônomos, né? Ou principados autônomos, na verdade, mas que estão sob a suzerania, pagam impostos, têm a autogestão, mas pagam impostos ao Império Otomano, que é a Valaquia Moldávia, nós apontássemos aí os seus príncipes gestores, né? E, na verdade, esses príncipes vêm de 7 famílias fanariotas, que são famílias gregas. Veja só, fecha-se, então, o ciclo, né? Não só o ciclo de criação dessas fortunas, mas de preservação dessas fortunas. Que a preservação garante depois a sua utilização para outras aventuras, né? Outras constituição de exército, etc. Muito bem. Então,
E esses principados são vendidos. Só que são vendidos, a ideia é boa, só que eles são vendidos a preços caríssimos. O sultão também eleva, e isso vai se elevando o preço desse. Que mais uma vez isso é leiloado. Né? E, além disso, o sultanato promove a alta rotatividade, pois a alta rotatividade implicava numa alta rotatividade de pagamentos. Eu leiloo, né, vendo para uma família grega, essa família grega paga o passe, né, paga o direito, só que depois de 5, 6 anos, o sultão fala, olha, vamos trocar isso, vamos trocar para uma outra família. E assim é como uma coleta de impostos, né, das 7 grandes famílias elegíveis, né, dos príncipes, né, da Valacta e da Moldávia. Então, os fananáticos integram-se, em resumo, a integração do império, em benefício, digamos, de ambas as partes. Essas ambas as partes, talvez, precisa ser vista com um pouco de cuidado, mas atende, de certa forma, aos interesses tanto do sultão quanto dessas famílias. Bom, agora, essas famílias fananáticas, elas têm fascínio pelo passado bizantino. Né? Elas se consideravam herdeiros naturais da elite bizantina e, em alguns casos, até eram. Eu acho que o caso do Cantacuzeno é o mais clássico, talvez os paleólogos, isso está para ser muito debatido ainda, essa questão de será que todo paleólogo do século XVIII ou XVII era descendente direto das famílias imperiais bizantinas? Né? Então, isso está sendo discutido até hoje. E o seu objetivo era fortalecer a sua herança cultural bizantina e eles se colocavam como representantes e guardiões dessa herança cultural. Isso é muito importante, né? Porque essa identidade, esse modo de ver a si mesmo é que guiava, de uma certa forma, a atuação desses elementos, tanto na gestão do império, como também na sua atuação como príncipes regentes da Valacta e da Moldávia. E a política de longo prazo era, na verdade, lá no século XVII, XVIII, era que, veja, nós somos aqui os elementos que vão regenerar o império numa política de longo prazo, né? Preservando e fortalecendo os seus elementos grego-bizantinos, de forma que mais à frente haja uma substituição da autoridade islâmica, né, pela nova aristocracia fananática de caráter bizantino. Era um neobizantinismo que era o grande objetivo dessa aristocracia fanariosa. Né? Explica-se, então, dessa forma, a adoção de sobrenomes, a conexão que sempre é propagada dessa nobreza com o passado, com as famílias imperiais, né? E, portanto, propagava esse mito da ancestralidade bizantina, sua memória e associação. Né? Bom, faziam parte desse projeto de recriação do Império Bizantino, né, desse Império Neo-Bizantino, fortuna material, que eles já haviam conseguido, essa ancestralidade mercadológica, diria, muitas vezes imperial, né, esse ideário e valores bizantinos, o controle do patriarcado que eles assumem, né, eles entram até em conflito, muitas vezes até conseguir esse controle, né? A grande influência na corte otomana. Esses eram, vamos dizer assim, os elementos que faziam parte desse projeto eram de recriação do Império Bizantino. Então, essa missão baseava-se num sistema ideológico de crenças temporais e espirituais. Né? As altas classes de educação detêm o direito exclusivo de soberania temporal, enquanto herdeiros do universo romano helenístico. Vejam,
eles se autoproclamavam, eles tinham esse direito natural de fazer de soberania temporal, porque eram os mais bem preparados, eram os grandes herdeiros desse universo cultural. E o ecumenicismo da Igreja Ortodoxa Oriental era algo predestinado ao domínio universal na dimensão espiritual. Voltamos ao Império Bizantino. Então, esses fanatismos eram um movimento de reação, digamos assim, né? Do que cultural, né? Do que sobrou, né? Uma vez que o temporal havia sido perdido e esse cultural se utilizava ainda na gestão do Império Otomano. Bom, aqui é basicamente mais o mesmo, né? Então, aos poucos, a aristocracia fanariota vai tomando conta do patriarcado, né? E isso vai reforçando essa herança greco-romana, o cristianismo ortodoxo, a monarquia e governo centralizado, enfim, sem conotações étnico-nacionais, é o império multirracial, né? E, e, o, e vai se difundindo, então, a utilização do idioma grego na igreja, cada vez mais, o domínio da cultura helênica, da filosofia, literatura, enfim. E a ortodoxia cristã vai se impondo em todo o Império Otomano, né? Em função também desse comunicismo já garantido pelo acordo entre o patriarcado e o Império Otomano. Bom, os faraoneotas também propiciavam a incorporação de outras etnias, né? Albaneses, valaques, montávos, búlgaros, sérvios, se estes mesmos fossem educados na cultura helênica, né? Isso trazia uma certa mobilidade. Então, não importava se você era valaque, moldavo ou búlgaro, desde que você falasse grego e tivesse estudado, né, os clássicos, etc., etc., se fosse educado na cultura grega. Isso propiciava uma certa absorção, né, social em relação ao baixo clero, né, classes mais baixas, dentro desse princípio de helenismo. Né? Esse era o modus operandi dos fanariotas, principalmente nos impérios, nos principados danubianos. Né? E aí você tem o renascimento também do filantropismo bizantino, etc. Então, esses principados danubianos e valaquianos, Valaquia e Moldávia, são, na verdade, estados neobizantinos, com leis e políticas sociais que lembram muito os estados sucessores dos estados bizantinos. Né? A literatura fanariota, a língua franca fanariota, era a utilização do dialeto ático antigo. Certos pais dessas famílias nobres, nesse do século XVII e XVIII, até davam uma bronca nos seus filhos se eles notassem que estavam falando grego demótico. Ou seja, onde você pensa que está? Né? Então, se falava se escrevia, né, nessas famílias, né, mais educadas, né, se utilizava o dialeto ático antigo, principalmente na literatura. E esse ecumenicismo ortodoxo reforçava a dispersão da cultura helênica, da ortodoxia cristã, como nós já falamos. Né? Era o neobizantinismo posto em prática, principalmente nos principados danubianos. Bom, já falamos de dois elementos já. Falamos do elemento que diz respeito à gestão do Império Otomano, que é algo que fragmenta as comunidades, né? Que não é um império integrador, e sim fragmentador. Né? Temos a questão da sobrevivência de uma dimensão cultural bizantina nas famílias fanariotas,
E agora vamos falar da expansão comercial grego-otomana. Por que otomana? Porque esses navios eles circulavam sob a bandeira otomana, né? Apesar de pertencerem a famílias gregas, né? Bom, quais são as origens dessa expansão comercial, né? Desde o século XIV, né, a aristocracia bizantina mantém ali a presença, né, das atividades comerciais em maior e menor grau. Ela sempre manteve, né? Um importante entreposto comercial em Gálata, no século XIV, mantinham relações comerciais com Bursa, por exemplo, monopólios na importação de especiarias, sedas, etc. Em 1477, Gálata era considerada um centro comercial financeiro grego, pois das 1.521 famílias registradas, 592 eram gregas. Dedicam-se também ao transporte de suprimentos no Império Otomano, né? Navios gregos gradualmente vão substituindo os navios italianos nas rotas entre Istambul e o Constantinopla, né? E os portos do Mar Negro no século XVI, que estavam na mão dos italianos. Então, essas guerras entre otomanos e latinos, né? Vai favorecendo as famílias gregas proprietárias desses navios que vão substituindo os italianos no Mediterrâneo Oriental. Por exemplo, um exemplo, né? Michalis Cantacuzênus casa com a princesa Maria da Valáquia, irmã de Pedro o Jovem, e expande suas atividades na região. Né? Outro exemplo, temos vários, Giannis Yormas, mercador de Época, que se estabelece em Bucareste, funda um monastério local, expande suas atividades mercantis. Constantinos Coniacos, né, expande suas atividades para a Moldávia, Lituânia e Polônia. Inclusive, se vocês pesquisarem, esse Coniacos acaba virando nobre polonês. Né? Yannis Simotas, também, Sotos Tsigaras, família Pepanos e muitas outras. Tá? São famílias que estão ativamente ligadas às atividades comerciais e expandem, né, as suas atividades em todo o Império Otomano, nos principados danubianos e além, né, chegando à Polônia, Áustria. Acho que uma das maiores casas bancárias de Viena pertence a um grego, em Paris, enfim. Mihalis o Bravo, que é o grande herói da unificação da Grande Romênia, é, na verdade, grego. Né? Ele era parente protegido de Andrônicos Cantacuzenos, filho de outro Michel Cantacuzeno, Saetano. Saetano quer dizer filho do diabo. Esse Michel Cantacuzenos foi talvez a maior fortuna se tem história, se tem conhecimento do Império Otomano. A sua riqueza rivalizava com o do sultão, e ele era o que? Um publicano, era um tax-fado. E diz que era extremamente agressivo, né, na cobrança dos impostos, era um sujeito irracível, sem um mínimo de piedade com os taxados, e teve um fim triste, porque ele começou a sua riqueza talvez fosse tão grande quanto a do sultão, e aí ele caiu em desfavor, né, e foi assassinado, foi executado, digamos assim, pelo sultão mais tarde. O Michalis Bravo, que é o grande herói da unificação da Romênia, ele junta a Valáquia, a Moldávia e a Transilvânia, né? Na verdade, era um primo do filho do Cantacuzenos, né? Do Andrônicos. Né? Ele era primo. Bom, enfim. A comunidade cristã de Veneza também é uma grande comunidade
estima-se que tenha de 4 a 5 mil elementos, né? Na sua maioria gregos, né? E desenvolve atividades comerciais em Veneza. E toda essa expansão comercial, ela tinha uma organização familiar. São famílias que um irmão, um primo, um sobrinho, um tio, enfim, vão ocupando postos nas diferentes cidades, né? E organizando esse empreendimento comercial, fazendo a gestão familiar, né, desses empreendimentos. Então, nós temos o domínio das rotas comerciais para a Europa Central e Rússia, né? E a autonomia dos principados danubianos, né, favorece a expansão, porque você tem a segurança da propriedade, a integração à nobreza local, valores bizantinos, então, são adotados, e é um elemento de expansão, né, das atividades comerciais, além das fronteiras do Império Otomano. Bom, e tem vários centros, né? Constantinopla, Creta, Chios, Éfeso, arredores, são centros comerciais de atividades da cristandade ortodoxa. E isso vai gerando uma elite, né? Isso gera uma elite que já estava ali no topo, né? E agora é uma elite que cresce através dessas atividades comerciais que vão se expandir. Né? Elas penetram, ela vai se misturando com a elite antiga, né? Vai penetrando na burocracia patriarcal, e aí se formam outras residências, né? No bairro de Fanar, na capital. Então, fortunas são feitas em cooperação com o Império Otomano. Essa é a grande conclusão. Né? Na medida em que os elementos gregos cooperam com o Império Otomano, é que eles preservam a sua identidade helênica. Veja só a contradição. Não existe independência sem essa identidade. Então, o próprio Império Romano, Otomano, o próprio Império Otomano, age como um elemento de segmentação, preservação e sobrevivência da cultura helênica. É um degrau, né, que é utilizado pelas famílias, por essas elites. Né? Então, veja como está interessante. Né? Bom, agora vamos falar um pouco do outro elemento, que é esse ressurgimento do helenismo. Né? Então, centros de educação, né, vão se reproduzindo. Né? Essa elite necessita de centros que a eduquem. Né? Então, Veneza é um centro de concentração de refugiados bizantinos, né? É uma colônia de mercadores e artesãos que são ortodoxos. E temos um centro de propagação, né? Do helenismo, através de Ana Notaras, Apostolis Rector, Marcos Mussuros, Gênesis Lascaris, Jorge de Trebisonda. São intelectuais, né? Que em Veneza refugiados ou não, acabam criando centros de propagação dessa cultura helênica. A primeira impressora de texto em grego, ela nasce em Veneza, através do cidadão chamado Caliérides. É a primeira impressão de texto em grego. A Universidade de Pádua, né, incentiva o ensino do grego e dos textos antigos, torna-se muito procurado em filosofia e medicina. Também muito frequentada por gregos. A cátedra de grego foi criada em 1463 por Demétrios Chalcondylas, que era ateniense. O Colégio São Atanásio, em Roma, né, em 1557, para a educação de cristãos ortodoxos. Então, temos estudantes de Corfu, Creta, Chipre, Chios, né? E um deles, Leo Alátios, acaba se transformando num grande intelectual. Temos a reforma da Academia Patriarcal em Constantinopla,
que agora inclui ciências e alta filosofia. Tem uma academia de Rios, por volta de 1560, e a academia de Atenas, que aí reabre de forma intermitente entre 1600 e 1609. Temos uma outra academia de Dimitsana, no Peloponeso, no século XVII. E escolas menores, em Ana, na Arta, algumas na Macedônia, em Nápoles, Mirna, no século XVII. Então, centros de propagação dessa cultura helênica, né, vão surgir em função da própria necessidade, né, que essas famílias têm de se reproduzirem culturalmente, socioculturalmente. E veja, nos Principados Danubianos, né, nós temos a Academia de Bucareste, que foi fundada por quem, em 1660? Constantino Cantacuzeno, membro da corte, historiador e diplomata. Então, a primeira academia da Romênia é fundada por um grego. O primeiro reitor é Ioannis Kariofilis. A Academia de Iași, né, que é a capital da Moldávia, na época, é fundada por volta de 1558, também por um grego, e serve a nobreza helenizada da Valáquia e da Moldávia. Bom, agora nós temos vindo um outro, vamos estudar um novo elemento, que são esses ares iluministas, né, que trazem novas aspirações, e esses ares iluministas vêm do Ocidente. Né? Então, essa expansão do comércio greco-otomano no final do século XVIII cria uma nova burguesia mercantil. Né? O termo burguesia é um termo muito curto, mas, enfim, ele é útil nesse contexto. Né? E isso traz um contato, né, com o iluminismo europeu de Locke, Leibniz, Voltaire, Rousseau, etc. Então, esses fananóticos são expostos às ideias iluministas europeias. E traduções do grego dessas obras de iluministas são feitas, né, impressas e circulam nesse meio fanariótico. Temos aí um questionamento desse ecumenicismo grego-ortodoxo. Os latinos não são considerados essencialmente inimigos da cristandade ortodoxa, né? O neobizantinismo vai perdendo força e é gradualmente substituído por um helenismo livre de amarras religiosas, focado nas artes, ciências naturais e no experimentalismo. Então, é interessante que, com a chegada dessas ideias iluministas, né, nós temos certas rupturas ideológicas. E cria-se agora uma cisão entre a cultura laica e religiosa, que antes andavam muito de mãos dadas. Né? Então, esses ares iluministas, né, criam novas aspirações. Isso tudo é proporcionado pela consolidação de grandes fenômenos, né, históricos. A consolidação dos Estados nacionais modernos europeus, a decadência acelerada do Império Otomano, e esse nacionalismo ocidental que chega no Império Otomano e que, de uma certa forma, se integra e modifica esse bizantinismo fanariota. E o resultado disso é que os fanariotas transformam-se rapidamente de neobizantinistas em gregos. Começa aqui o movimento, então, de constituição do Estado Nacional grego. Essa ideia só pode surgir com a combinação desses elementos que tem como base tudo aquilo que nós vimos até agora. A decadência acelerada do Império Otomano diz o seguinte: olha, essa nossa ideia de regenerar o Império Otomano através de uma elite fanariota não tem mais sentido. Né? A consolidação dos Estados nacionais europeus já mostra que a era dos impérios está chegando ao fim. Nós temos agora a era dos Estados nacionais.
que são alimentados por essas ideias iluministas. E temos agora aqui um nascente impulso nacionalista, né, que bate de frente com esse desanimista fanariota e leva os fanariotas a se transformarem, a pensarem agora como gregos em potencial, ou pais de um Estado nacional grego que pode estar no imaginário das pessoas, tá? Dessa elite. Tá? E agora, o caminho, com isso tudo, podemos chegar agora na questão, ou seja, tudo que nós vimos até agora são pré-condições, são elementos que se interagiram entre si, que colocaram essas comunidades helênicas numa trajetória para o processo de independência. Então, esse é o modelo, vamos dizer assim, um modelo histórico, né, que, na minha opinião, integra esses elementos, né, e explicam, né, teoricamente, toda aquela como essa sociedade chega a pensar, né, num Estado independente, né, num Estado que não seja mais nos moldes do Império Otomano. Mas nem tudo é um mar de rosa. Vocês vão ver que isso aqui gera uma série de outros problemas. Esses elementos, apesar de propiciarem a sobrevivência da cultura helênica, traz consigo uma série de problemas que nós vamos analisar. Vamos começar com a descentralização otomana. Né? Essa descentralização, que é acelerada com a crise do Império Otomano do século XVII, ela regionaliza o Império e terceiriza as funções do Estado. Né? Dissemina o publicanismo enquanto instrumento de arrecadação fiscal. Conclusão, ela propicia a criação de potentados locais. Isso é clássico no Império Otomano. É uma coleção de potentados locais, desde menores a maiores. Muitas comunidades cristãs ortodoxas têm berates de autogestão e arrecadação fiscal, como Mykonos, Monte Pelion, Tessália, Fios, Minas, Messena, etc. Então, não só eu crio potentados locais, como eu crio mini cidades-estado, vamos chamar assim. E eu tenho também todo um processo de deterioração econômica otomana do século XIX agora. Agora já deu um pulo, né? Para explicar o momento da independência. Qual é o momento do Império Otomano quando o processo de independência, as lutas de independência começam? É esse momento aqui. É o aumento generalizado de impostos, de 25% a 50% de aumento, onde os publicanos retêm parte considerável da arrecadação. Por exemplo, Ali Pasha tinha 915 grandes propriedades, chamadas de chifliques, né? Na Grécia. 915 grandes latifúndios. A estimativa que do total que o Ali Pasha só mandava 25% da sua arrecadação para Istambul. O resto ficava com ele. Um processo, e isso não deve ser exceção, um processo inflacionário que se inicia no século XVI se certifica e entre 1800 e 1820 o preço do queijo aumenta 5 vezes, o preço do pão aumenta 6 vezes, que resulta em banditismo, brigantismo, ou seja, uma série
um grande contingente social que não consegue mais reproduzir economicamente e foge dessas atividades de banditismo, brigantismo, os crafters, etc., os armatórios, etc. Né? Então, nós temos um quadro de grande penúria econômica, né, no início do século XIX, que é exatamente o período histórico no qual se inicia o movimento de independência grega. Mas, por outro lado, nós temos a expansão mercantil helênica, que vem lá do século XVIII, né? E o Mar Egeu e o Mar Negro se transformam em mares otomanos com navios gregos. Viena é um centro comercial e financeiro dos capitais gregos. Temos os principados danubianos, né? Que são ocupados, explorados pela elite mercantil grega, né? Paris também é um centro ativo dessa nova elite comercial, elite mercantil, né? Polônia, Ucrânia, Rússia. Então, veja, essa nova elite mercantil tem a sua riqueza espalhada por quase toda a Europa, mas tem origem, tem grandes contatos e se estabelece, em grande parte, fora da Grécia. Então, ela tem interesses que não necessariamente estão totalmente localizados na Grécia. Mas tem aquele substrato, aquela é uma comunidade helênica, né? Então, isso começa a gerar uma série de problemas que nós vamos enfrentar daqui a pouco. Isso explica todo o processo revolucionário. Quem são esses? Quem faz parte dessa nova elite mercantil? São os armadores insulares, né? Os armadores das ilhas do Egeu. São as grandes casas comerciais helênicas que nós mencionamos aqui. Alguns comerciantes locais, outros, mas os sonariotas da geração mais recente. Né? E eles têm interesses políticos e econômicos específicos. Né? Uma vez que eles entram nesse processo de independência, de guerra de independência, são aqueles que pedem as indenizações pelas contribuições à guerra de independência, manutenção dos privilégios insulares e uma maior integração econômica com o mundo exterior. Óbvio, né? Defendem aí os seus interesses. Por outro lado, nós temos a elite agrária tradicional, que são os grandes latifundiários, os Kokabadidas, Ayans, em turco. São notáveis e latifundiários locais de origem helênica. Né? São aqueles que estão ali, dividem com os turcos as grandes propriedades. Né? São aqueles que são instrumentos de terceirização e regionalização das funções do Estado. Alguns fazem parte desse mecanismo predatório, né? E acumulam riqueza e poder local. Então, nós temos uma elite que tem grande parte da sua fortuna ligada aos interesses, digamos, ultramarinos, né, ou internacionais, e temos uma elite agrária tradicional muito mais ligada à gestão interna do Império Otomano. Né? Então, essa elite agrária tradicional é representada pelo Senado do Peloponeso, que tem origens no Conselho Moreota, da administração otomana. É a favor da manutenção dos privilégios locais, confronto com o governo central revolucionário, conservadorismo econômico e político. Então, veja, isso tudo nos leva, quando se inicia o processo de guerra da independência, com pelo menos,
existe um terceiro que eu nem vou entrar aqui, mas pelo menos dois grandes grupos que se confrontam com interesses totalmente antagônicos. A elite mercantil de caráter internacional, com direitos, que pleita por direitos civis e garantias individuais, Estado moderno, anti-absolutismo e fortes aspirações, e tem fortes aspirações políticas. Por outro lado, temos o conservadorismo político, que é defendido pela elite agrária tradicional, manutenção das instituições políticas e privilégios locais, repúdio aos ideais revolucionários iluministas, e que também tem fortes aspirações políticas. Toda essa segmentação que tem origens otomanas e todo esse processo de sobrevivência da cultura helênica nesse universo totalmente segmentado, cria interesses totalmente antagônicos no processo revolucionário mesmo. E é esse problema que vai agora, é essa contradição de pelo menos dois grupos. Talvez existam outros grupos, mas esses são os fundamentais. E que vai ser o grande motor, não só da dinâmica revolucionária. A dinâmica revolucionária teve o quê? Duas guerras civis. Duas guerras civis no meio de uma guerra de independência. Isso nos traz agora para um outro e último problema, que é talvez onde desemboca todo esse percurso histórico da guerra de independência, cai no problema da identidade nacional. Esse é o grande problema, que é um problema que tem repercussões até hoje, eu diria, que se nota essa questão, se bem que isso já foi mitigado por vários episódios históricos mais recentes, né? Eu digo agora do século XX. Né? Como eu falei, nós temos visões de Estado contraditórias, né? Objetivos e projeções antagônicas, né? E competitivas. Essas projeções de Estado, né? Esses desenhos de Estado são competitivos. Né? Então, esses objetivos diferentes de grupos sociais, dessas duas elites, para não falar de outras, impedem a criação de uma relação simbiótica na sociedade. Diferenças nas aspirações de diferentes grupos se projetam na linha de frente no início da Guerra de Independência. Isso é claro. Há sempre um combate, né? Um embate entre essas duas visões, e isso se reflete nas desavenças, nas guerras civis, nessas trocas de comando, enfim, em todas aquelas peripécias históricas que caracterizam a Guerra de Independência grega. Né? Então, resumindo, a Grécia era, de fato, uma coleção de pequenos estados semi-autônomos sob o domínio turco, né? E que era alimentada, né, materialmente por elites com visões diferentes. Né? Administrativamente era uma coleção de pequenos estados e economicamente e culturalmente era dividida em pelo menos duas grandes visões e culturas. Então, a ausência da presença otomana permitiu a criação de fortes identidades regionais. A terceirização das funções de Estado criaram poderosos latifundiários. Aqui estão a elite agrária tradicional. E cria-se aí um faccionalismo. Esse faccionalismo, até recentemente, está presente. Então, uma identidade nacional única não é formada pelo processo de independência helênico. Ao contrário, radicaliza essas diferenças. Ali é no processo de independência
que se começa a resolver esse problema, né, pela Guerra Civil. Então, a expansão e administração do Império Otomano incentivava a diáspora helênica, criando diferentes grupos socioeconômicos entre helenos. O grego da elite mercantil internacional não é o grego com a cabadísio, do Ayan. É totalmente diferente. Parece que ele vem de uma outra galáxia. Esses universos regionais diferenciados obstruem a formação de uma identidade nacional. Regionalismos e objetivos contraditórios e competitivos retardam o sucesso na guerra independente. E é exatamente o que se viu. Exatamente o que se viu. A expansão e administração do Império Otomano incentiva, aliás, criando... Isso aqui eu já falei. Isso aqui está. Então, para finalizar, eu acho que houve uma repetição aqui dos três primeiros bullets, mas vamos para os três últimos. Retarda o sucesso da guerra de independência. Né? A intervenção das grandes potências garante a independência do domínio otomano. Como é que a questão da identidade nacional não se resolve na guerra de independência? O que se resolve na guerra de independência é a independência do Estado grego, né? A independência no sentido formal, em que as grandes potências intervêm, né? Infligem uma derrota às forças otomanas, né? E garantem essa independência. Mas não garantem, a intervenção não garante a formação de uma identidade nacional. Esse é o grande problema. Ou seja, a independência é fruto dessa intervenção. Agora, uma identidade nacional coesa é necessária para o processo de unificação e estabelecimento de um governo, puxa vida, de um governo nacional. Isso só é obtido através de um longo processo histórico de formação dessa identidade nacional grega. Ou seja, se consegue um Estado independente, mas não uma identidade nacional. E isso o que acontece logo após a independência? Capodistras assumem, né, e é assassinado. Né? E por aí vai. Nós temos uma série de alternâncias e problemas que têm a ver com esse processo de independência nacional. Bom, pessoal, era isso que eu tinha. Eu não sei o que eu fiz aqui. Era isso que eu tinha. Eu abro para perguntas agora. Eu abro para perguntas. Jorge, já que o pessoal está pensando ainda, eu queria fazer uma pergunta. Você fala bem no começo da preservação da cultura helênica através das famílias fanariotas, né? Então, e no final você fala que eles já eram gregos totalmente diferentes dos outros gregos que ficaram, permaneceram. Então, como é que essa população que permaneceu conseguiu segurar e manter a cultura grega ou helênica, que até a língua era outra? Veja, então, essas famílias, sejam as da elite mercantil ou dos latifundiários tradicionais, a partir desse processo de participação na gestão, na administração, seja local ou internacional, enfim, nas suas esferas, acumulavam riquezas. E essas riquezas, né,
foram utilizadas, de certa forma, na construção de escolas, de centros de propagação da cultura, né? E isso se deu por diferentes níveis, né? Temos exemplos disso acontecendo no Peloponeso, temos exemplos disso acontecendo na Itália, por exemplo, em outras, na Moldávia, na Valáquia, enfim. Então, mas tem um gap aí, assim, o começo do Império foi exatamente o movimento contrário, foi o fechamento de muitas escolas e a evasão dos intelectuais e professores. Teve cidade ali que ficou 50 anos sem nenhuma escola. Não, você está dizendo o quê? No começo da invasão, do domínio, vai. Não, 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 até que não. Maomé II, ele teve uma atitude muito. Ele foi um imperador otomano que tentou preservar ao máximo todas as instituições bizantinas. Ele tentou preservar, inclusive ele chamou, depois do cerco, chamou várias famílias, doou terras, doou propriedades a muitas famílias gregas. Aí ele tentou utilizar toda essa estrutura. O problema de redução de escolas acontece depois, não nesse primeiro momento. No século XVI, há um movimento de redução de escolas, sim, mas isso ocorre, se eu não me engano, mais adiante, Uhum. tá? Não nos primeiros 50 anos de ocupação otomana. Tá? Isso ocorre, eu acho que em 1500, no século XVI, na segunda metade do século XVI, aí já começa um problema em que há uma redução de escolas, mas está ligado à crise do Império Otomano. Não é que haja uma intervenção do Império Otomano no sentido de fechar escolas. Há uma crise econômica generalizada na segunda metade do século XVI e há uma retomada no século XVII e depois no século aí temos novamente período de crise do Império Otomano econômico o que eu quero dizer é que as condições econômicas dessas famílias estão muito atreladas aos destinos econômicos do próprio Império Otomano. Tá? Então, sim, existe um período ruim, mas esse ruim está muito atrelado a toda a dinâmica econômica do Império Otomano, porque essas famílias estavam integradas. Há um processo de integração nos diferentes níveis, tá? Seja no nível mais alto, no nível mais baixo comercial, ou com. Eu estou falando das elites, né? Certo. Essas grandes elites. Que são essas que fazem a história, basicamente. Obrigada. Jorge, essas famílias fanariotas, depois que começou, eles tinham praticamente todo o poder nas mãos, né? E eu vi que com as ideias iluministas eles também mudaram de tática, vamos dizer assim, de estratégia. O que aconteceu com eles depois da formação do Estado mesmo, nacional? Bom, não, o Mavrocordatos faz parte aí das lideranças da guerra, né? Você tem aí alguns elementos, né, que têm sobrenomes, né? Mas às vezes precisa tomar muito cuidado com o fato dele ter um sobrenome e ser fisicamente, biologicamente relacionado com aquela Isso. família. Havia toda uma tendência de adoção desses sobrenomes por uma questão de projeção dessa nobreza, né, do desejo de pertencer e projetar essa nobreza bizantina e essa ligação. Mas existem alguns, por exemplo, até hoje você tem família Duca, você tem família Paleolog, você tem esse. Agora, sinceramente, hoje, eu não sei exatamente o que aconteceu. Isso é algo interessante, né? A Saber o gente que não vê aconteceu. esses nomes na política. Eu não sei se estão no Tem, parlamento, né? Mas mas eu não sei até que ponto isso se veja
com essas famílias, com a constituição do Estado Nacional e da sua integração, e com todo aquele processo de mudança da economia grega, enfim, ela vai incorporando novos elementos, né? E esses elementos vão substituindo os antigos, isso faz parte da dinâmica capitalista, né? Novas fortunas são criadas, enfim. Mas é interessante saber o que aconteceu com essas famílias. Bom, Domingos escreveu aqui. Posso falar, Domingos? Pode, eu estou tentando. Tem uma questão bem mais ampla com relação a isso, mas eu queria que o Jorge discutisse um pouquinho o processo de formação da Caçarévossa pelos fanariotes e o que isso implicou, não? Porque eu sei que até uns 50 anos atrás isso foi muito desastroso para assim, o processo de inserção social na Grécia, né? E aí aproveitando que ele pegou um período onde essa purificação da língua foi gerada, eu queria que ele discutisse isso um pouco. Você ouviu, Jorge? Não. Quanto ao benefício do desenvolvimento da Caçarévossa pelos fanariotes, atrapalhou o processo de identidade nacional tanto na Revolução quanto na constituição do Estado Nacional? Veja, a Caçarévossa, stricto sensu, é um produto, né, desse ressurgimento do helenismo mais recente, né? Ela faz parte desse movimento de independência, né, de criação dessa ideologia, esse desejo de construção do Estado Nacional grego. Faz parte. Tá? Eu não diria que houve ela fosse algum impedimento. Agora, num certo ponto, ela não é impedimento no processo de formação, mas num certo ponto, eu acho que existe uma outra dimensão dessa pergunta, que é o seguinte: não, essa língua não era a língua franca do povo, não, sim de uma elite, né, muito bem educada, né? E essa elite muito bem educada, ela tem as suas origens, grande parte dela tem as suas origens na elite mercantil. E, né, que tem essa elite mercantil, ela vem, uma parte migra, né? São fanariotes que migram para essa elite, são novas culturas insulares, né? Enfim, há todo um processo secular aí. Então, sim, de um certo ponto, ela faz parte do movimento, mas esse é exatamente o ponto da contradição típica do processo revolucionário grego. Nós temos todo um movimento de formação do Estado grego em que se estabelece uma língua, que seria a língua oficial, que era falada até pouco tempo atrás, que não tem nada a ver que está muito distante do demótico, né, que é falado pela maioria do povo grego. Né? A língua caçarévossa é uma língua que resgata todos aqueles métodos antigos, né, que eram falados por essa elite. Esse é mais uma prova da existência, da inexistência de uma identidade comum e simbiótica do que é ser grego. Né? A elite quer falar o grego bizantino. O povo não. E o povo, grande parte do povo, está ligada com os interesses dos latifundiários em linhas gerais, dos latifundiários tradicionais. Né? Que não tem, grande parte deles, não tem acesso a todas essas. Alguns têm, outros mais menos, mas essa elite internacional ela
ela tem como origem essas famílias fanariotas, tem como origem a elite mercantil, contatos internacionais, etc. Então, é um ponto de contradição, sim, é um exemplo clássico do problema de identidade nacional. Não, mas esse problema de identidade é um problema que nós vamos seguir e ter que enfrentar ao longo da história. Ou seja, todo o processo revolucionário, constituição do primeiro Estado, da Primeira República, depois a... Porque isso explica por que as grandes potências tomam as rédeas não só da Guerra da Independência, mas também são as grandes potências tutelares. Né? Isso vai se demonstrando ao longo da grande cisão, ou seja, a falta de uma identidade coesa e simbiótica nacional é um problema que aflige a história grega ao longo de todo o século XX. Né? Isso explica muitas coisas a nível macro e a nível micro. Né? Enfim, estão aí as origens. Né? Esse é o ponto que eu queria colocar. Veja, nada ocorre por acaso. Está aí, na nossa cara, um grande problema que teve que ser, que ainda está, ou talvez agora menos, né, porque nós temos agora a identidade europeia, né, mas é algo que teve que ser tratado ao longo do século XIX, século XX, teve que ser colocado nas contradições do desenvolvimento histórico do século XX. São todos ali, esses elementos estão presentes. Só eu queria te perguntar, você acha que a questão, quer dizer, da identidade grega, porque assim, os fanariotas, eles estão também influenciados pelo iluminismo, né? Por condições externas, não é por um sentimento deles. Existia o desejo, né, enfim, e os interesses econômicos de expansão e tudo mais, mas eles são muito influenciados pelo iluminismo, né? Pelas condições externas que os incentivavam a isso. E eles, evidentemente, não representavam aquilo que se chama de identidade grega, porque nenhum deles era tudo tão segmentado, e a diferença entre a cultura deles e a cultura realmente da massa que falava o grego demótico é muito diferente. Isso daí tem... que é o maior problema, talvez, de você não ter uma identidade única, foi formada de cima para baixo, né? Estabelecido determinadas regras. Então, mas o que é ser grego? Essa que é a pergunta. A pergunta é exatamente essa. O que é ser grego? É uma qualificação demográfica? Ou seja, a maioria fala o demótico, portanto, eles são gregos? Ou é algo... A cultura. O que é ser grego? Essas visões e essas disparidades que vão... desejo de Estado e de sociedade é o cerne dessa questão, exatamente isso. Que ao longo do século XX vai ser debatido e guerreado, né? Porque você tem... Inclusive com eliminações de minorias, né, do ponto de vista da... Né, então, mas veja... Minorias. Mas essa é exatamente a questão. São exatamente minorias étnicas. Mas, desculpa, depois... Deixa eu falar. São essas minorias, nós estamos falando sempre de minorias aqui. São essas elites, né, que conduzem o processo revolucionário, né, e que se engajam no processo revolucionário, mas elas são herdeiras, né, de todo um histórico. Ou seja, então nós temos, como você falou dos fanariotas, os fanariotas existem desde a queda de Constantinopla, 50 anos depois, nós já temos fanariotas. Só que existe um processo
de transformação, né, como você falou, existe esse processo de transformação, é uma elite que, ao mesmo tempo, garante as condições de sobrevivência da cultura helênica, né? Através disso, daqueles todos os exemplos que foram dados. Eles também são participantes desse processo. Existem a elite, agora, a elite latifundiária também está presente, também se educa, também faz parte desse arcabouço otomano de gestão, só que cria interesses diferentes, né? E essas duas visões de mundo, elas se chocam quando se pergunta o que é ser grego, o que deve ser o Estado grego. Resumindo, é basicamente isso. Mas são minorias, são elas que levam à frente esse processo. Elas que bancam com dinheiro, enfim, e arrebanham todo aquele... né, e se cria essa ideia, mas, na prática, o que é ser um Estado grego? O que é ser grego? Isso é debatido ao longo... Por exemplo, nas primeiras Assembleia Nacional, logo depois da Constituição, quem é grego? Aquele que está fora, aquele que está dentro? Não se sabe. Isso tudo é debatido. E isso, os que estão lá em Esmirna são gregos ou não são? Tem direito à cidadania ou não tem? Né? Não, no começo não tinham, né? E aí, por aí vai. Essa questão de como também levar o Estado grego. E isso a gente percebe ao longo da história toda. Né? E não é só por... Veja, o regionalismo e o faccionalismo é algo que persegue o Estado grego até hoje. Você vai dizer, bom, isso não é típico da Grécia. Não, não é, mas na Grécia ele tem um grande... Né, todo o processo de cisão é um processo... Nós temos um caudilho, outro, né, temos ali, e e isso vem daquele regionalismo, daquele faccionalismo que vem lá de trás. Né? Que o Império Otomano era gerido, basicamente, né, de uma forma fragmentada em que certos elementos tinham um poder muito grande. E isso persiste ao longo da história. Né? Nós não conseguimos passar por... É um personalismo, eu diria, né? Um personalismo faccionalista. Ainda persiste na Grécia e tem origens lá atrás. Consegue? Eu fiz alguma... Posso falar? Qual o papel do clero na manutenção do nacionalismo e da língua grega? Porque eu cresci ouvindo a canção Fegarak Mulabró. Isso nos leva a acreditar que o clero teve uma importância vital na manutenção da nacionalidade grega. É uma boa narrativa. Não, eu acho que é uma boa história. É preciso tomar um pouco de cuidado com certas tradições que chegam, né, de forma através até folclórica, né, essa transmissão, né, entre gerações, de que o clero teve seu papel, é inegável isso. Tá? Isso até coloquei aqui na apresentação. O patriarcado e toda a organização religiosa, eclesiástica, era um instrumento de dominação, era um instrumento de preservação, de gestão, não dominação, mas de gestão do Império Otomano. Tá? E não havia, vamos dizer assim, e no início isso fica a cargo até certo ponto, né, do patriarcado, mas
ao mesmo tempo em que essas comunidades evoluem, elas procuram outras, principalmente a elite, né? Principalmente a elite. Se nós estamos falando no século, por exemplo, século XVIII, grande parte da população era analfabeta, ou mal sabia ler, enfim, falavam grego ali. Grande parte da população nem falava grego. A Grécia, no século XVIII, acho que metade dos seus habitantes falavam grego. A outra metade falava qualquer outro idioma, albanês, turco, e por aí vai. Então, se tomou um certo cuidado. Sim, ela teve o seu papel, mas certamente não foi o patriarcado, o clero, que mobilizou e organizou o processo revolucionário. Certamente não foi. Tá? E até um certo ponto, né, grande parte desse clero se coloca numa posição muito difícil no início do processo revolucionário. Né? Uma parte pode aderir, outra parte não, enfim, ela era refém, né, da dominação era refém do Império Otomano. Então, é verdade que ela participa, mas ela somente não seria, de forma nenhuma, capaz de gerar todo esse processo revolucionário. Longe disso. Ela sim foi um instrumento de preservação da cultura, como eu falei aqui, ela foi. Mas existiam outros elementos muito que completavam esse ciclo, que possibilitavam a sobrevivência. Tá? O helenismo, ele não só se mantém na língua. Na elite, ela atinge um patamar muito mais alto. Estudo dos clássicos, formação intelectuais. É esse ponto que eu quero chamar a atenção. Né? E é isso que condiciona e possibilita a formação esse processo de independência. Não é só, o grego não é somente aquele que fala o demótico. Nós temos várias camadas aqui. E esse é o problema. Quem lê jornal sabe grego. Eu queria só falar uma coisa que está tão difícil de eu formular a minha questão, porque nem sei se eu vou formular ou vou dar uma opinião, mas assim, eu vejo os fanariotes, vejam se eu estou errada, como a tentativa de manutenção dos vínculos não só com a língua, mas com a cultura que foi produzida por filósofos e etc. e tal. Este contato mercantil que possibilitou a sair do Império Otomano e entrar em contato com a Europa e suas ideias e etc. e tal, eu acho que não foi só uma influência exterior, mas foi também um transporte, um estímulo para que esses iluministas pudessem traduzir para a língua, traduzir para as suas respectivas línguas ocidentais, europeias, e dessa forma expandir também essa cultura que, de alguma forma, me parece que já tinha sido expandida antes por outras formas, porque essa cultura é tão antiga, né, tão pré-cristã, né? Mas, enfim, eu vejo os fanariotes assim, como uma elite financeira e elite intelectual que fez esse tipo de cambiamento, vamos dizer, né? Trouxe de lá, mas também levou para lá. Trouxe de lá para cá, mas também levou de cá para lá. Eu vejo assim. Agora, uma coisa que eu gostei que eu gostei, né? Eu gostei muito de tudo, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, que me interessou bastante, foi que essa busca de identidade, que eu acho um fator assim super interessante, né? Todo mundo fala, eu sou grego, né? Mas então essa coisa de eu ser grego é tão forte, né, para o grego. Ainda muitos dizem, eu não sou turco, né? Eu sou grego, até pela contraposição, afirmar
o seu estado, né? E eu acho que isso até é um sinal mesmo de identidade, né? Falar com tanta ênfase, de busca de identidade, de afirmação de identidade. Mas eu achei interessante que essa questão que acontece na Grécia, né? Vai acontecer na Grécia, estou dizendo naqueles tempos, ela já existia, porque lá também existia, eu vivo no mesmo território com eu e outros, né? Então, talvez essa necessidade de marcar a identidade através da discriminação, de sou eu e não sou o outro, discriminação aqui falado no sentido positivo, não da discriminação racial e tal, mas uma discriminação para a confirmação da identidade. Eu entendo muito assim, né? E aí, Jorge, às vezes eu fico pensando, né? Às vezes eu fico pensando, não, de vez em quando eu penso, né? Mas, assim, essa busca pela identidade, eu fico assim, bom, os gregos chegaram lá, depois de muitas lutas, independência. Somos independentes, depois de 400 anos de vivência de uma dominação, ou de uma dependência, num certo sentido, né? E aí é que eu acho que vem a questão, quem é o grego? E essas tentativas de recuperação da Cafarerussa, por exemplo, e talvez, aí eu pergunto para vocês, talvez até a Megalidea, né? Não seriam formas de esquecer os 400 anos de dominação e buscar raízes, no sentido de, bom, quem é o grego? Eu sou o grego aquele grego de lá que falava Cafarerussa e que filosofava e que caminhava por Atenas encontrando Sócrates, etc. Ou eu sou o grego submetido, dependente, enfim, né? E a língua seria uma forma de recuperação do purismo clássico, vamos dizer. E eu acho que isso vem muito de quem sou eu. Eu sou continuidade de uma história, ou eu vou anular essa parte aqui, eu vou voltar para as minhas origens clássicas. Eu acho que tem muito esse tipo de conflito, principalmente pós-independência. Penso assim, não sei. E aí, a literatura também, porque eu estou estudando lá o Palamás, né? que é o Palamás que viveu toda essa época. Ele nasceu no meio do século XVIII e foi morrer em 1945, né? Então, viveu toda essa história e pela obra dele você vê que existe essa, me parece, ele opta pelo demótico e propaga o demótico e defende o demótico e etc. Mas, enfim, é só uma reflexão assim. Mas o que eu achei interessante, quer dizer, que isso já é muito mais antigo, essa história é muito mais antiga. Então, identidade é território, identidade é cultura, língua, identidade é religião. Eu acho que as terras foram mexidas e perdidas, a língua foi alterada, mas a fé, de alguma forma, ainda, o ser cristão ortodoxo, ainda é um traço forte de identidade. Até agora, né? Agora já está tudo mudado, acho que nós somos outra. E agora ainda o grego tem que assumir outra coisa, eu sou cidadão europeu. Essa é muito boa também. É mais um passo, né? Enfim. É isso, reflexões. Não, exatamente isso. Veja, todos os grupos diziam, não, eu sou grego, mas eu também sou, mas eu tenho visões diferentes. O fato não é que eles não se consideravam. Existe Eu sou. esse sentimento de pertencer a um grupo. Mas quando se vai se definir um grupo e o que esse quando grupo aprofunda, vai fazer ter, aí que nós temos os problemas. Porque as visões são totalmente diferentes. Veja, vamos pegar... A Megalivea foi um grande exemplo. Quem é defensor árduo da Megalivea? E quem é contra, ou não é um defensor assim tão, né? Temos um grande cisma em cima disso. Ou seja, as forças que representam, que são herdeiras, né,
se a gente pudesse estabelecer uma linha genealógica teórica, né, progressistas de uma elite mercantil são a favor da Megali-Véa. As forças mais tradicionalistas não são assim tão favoráveis, não sacrificam tudo pela são favoráveis a uma monarquia mais centralizada, com poderes. Os outros são mais republicanos. Enfim, ou se não são republicanos, é uma monarquia mais controlada. Então, isso acaba, essas visões diferentes, elas acabam, obviamente, se manifestando numa época histórica mais avançada, através de fenômenos diferentes que são próprios daquele momento histórico. Mas essas diferenças persistem. Esse é o grande ponto. Né? Essa visão do esse problema da identidade, o que essa identidade deve projetar como Estado grego, persiste até no... Então, em cima de um... E quando aparece uma crise, aparece a cisão, né? Aparece a crise. A crise, muitas vezes, é detonada por algo que remonta a esse está na base. Então, posso fazer uma pergunta? Porque, assim, também é muito assim, da forma como a história é contada. A gente sabe que a história é contada pelos vencedores, né? E você você estabeleceu, quer dizer, colocando bem as contradições, né, dessa formação de identidade existente. Porque, assim, no discurso, por exemplo, que essa ideia que a gente tem de que a Grécia esteve sob dominação é uma categoria, né, dentro da história, né, dos relatos históricos, mas não é o sentimento que existia na época. Então, é sempre uma história de dominação. Então, tanto você mesmo colocou que as fanariotas, eles estavam juntos né? Eles eram da classe dominante, não é que eles eram súditos, né? Eles eram submissos. No Bizâncio. Né? Não no Bizâncio, não eram otomanos. Os fanariotas, pelo que era uma elite, né? Mercantil e tudo, que ele tinha poder, não é que ele não tinha, eles tinham poder. Então, existe a forma como também a história nos foi contada. E isso gera também, evidentemente, visões diferentes. Então, quando você tem a Megali-Véa, ela foi evidentemente defendida muito mais por uma classe urbana, né? pela classe mercantil, do que mas eles também eram favoráveis, né? A gente viu que dentro do cisma nacional outras coisas dividiram, e não era a questão da grande ideia, existiam outros interesses por trás disso. Porque a Megali-Véa, tanto os monarquistas como os, entre aspas, republicanos, eles tinham, né? Do Partido Liberal, os venizelistas como o Constantino. Então, que é dentro do cisma nacional, que é o ápice de determinadas coisas. A questão é assim, essas foram as grandes divisões do ponto de vista de cismas de poder mesmo, de disputa de poder. Né, que talvez, evidentemente, começou lá desde a ideia da formação de um Estado grego. Mas é uma disputa de poder, inclusive de classe, que, à medida em que o próprio capitalismo ele se desenvolve, ele foi estabelecendo interesses de classe muito diversos. E não é que é primeiro uma coisa, depois outra, é tudo junto e misturado dentro né? Você passou praticamente até a Segunda Guerra Mundial, todos em processo de conflitos, de grandes conflitos, que não é que terminaram, mas, enfim, continuam até hoje, só que de uma forma um pouco mais, entre aspas, civilizada, né? Mais sofisticada, não é civilizada, eu acho que é mais sofisticada, mas são disputas entre eles. Então, não consigo ver eles como se você tivesse
um sentimento que surge. Eu acho que o sentimento surgiu de formar um Estado, etc. e tal, primeiro por razões de interesses econômicos mesmo, interesses de preservação da sua identidade, aí esse é o meu questionamento. E acho que talvez o Jorge possa esclarecer, pelo menos para mim, algumas coisas. Porque, assim, os fanariotes, eles tinham o sentimento do bizantino, né? Talvez, né? Pelo que eu entendi. Mas, assim, o sentimento de ser grego, ele foi surgindo no decorrer de uma necessidade de achar alternativas para se preservar, né? E atender interesses econômicos, ou não. Entendeu? Como é que é esse sentimento? Porque a gente aqui fala da emoção, do sentimento de ser grego, né? As pessoas são enfáticas, né? Eu sou grega. E assim, falam com orgulho, porque foi toda uma narrativa construída para isso também. Mas, enfim, mas é essa coisa do sentimento, quer dizer, os fanariotes, como é que surge essa questão dessa necessidade, entendeu? Da identidade grega? É um sentimento, entendeu? É uma circunstância que leva a construir uma identidade. É um processo secular, né? Os fanariotes são o primeiro elemento de acumulação de riqueza e de condições materiais do elemento grego. Tá? É o primeiro. Né? Outros vão surgindo ao longo desse processo. Agora, essa elite fanariota, ela já se expande, ela se expandiu, se expande, ela se miscigena, ela vai crescendo geograficamente, né? Ela se multiplica, ocupa os principados danubianos e entra em contato, principalmente já numa forma muito mais aberta, com incorporação de novos elementos, com as elites ocidentais. E aí recebe toda essa munição iluminista, a criação dos estados nacionais, esses movimentos todos. A partir daí, quando ela traz isso para dentro, ela simplesmente vê que o Estado bizantino, o Estado otomano, está em franca decadência. Ela está no momento, aquele momento do século XIX, né? O início do século XIX, final do século XVIII, em que as condições econômicas já não permitem mais, não dão lugar mais para aquele projeto de regeneração. Há uma ruptura ali, fomentada por condições econômicas e pela chegada das ideias iluministas. É nesse ponto ali em que há uma transformação e nascem as condições, né, intelectuais e financeiras para que se coloque em discussão um projeto de Estado Nacional. Mas naquele momento. E não é por acaso que antes disso nós não temos absolutamente nada. Né? Porque todas as forças estão ali, naquele processo, integradas ao processo de gestão do território humano. No momento em que isso já não é mais um caminho viável, há então essa ruptura ideológica e essa ruptura traz então esse novo projeto. Antes não era possível, né? Mesmo porque são essas ideias iluministas que não só iluminam essas elites, como também trazem o apoio necessário de fora, que é fundamental no frigir dos ovos, que é o que decide o jogo. O jogo não é decidido pelos gregos, é decidido pelos ingleses. Por quê? Porque já
vamos dizer assim, essas ideias iluministas, né? E isso explica também o porquê que quando se resgata a identidade grega, por que não se resgata a identidade grega como bizantina? Essa é uma pergunta. Por quê? Por que eu preciso voltar para a identidade? Não se resgata a identidade grega como o quê? Eu não entendi a palavra. Por que Bizantina. eu preciso voltar como bizantina. mais de 1000 anos para resgatar, para projetar uma identidade moderna? Por quê? Por quê? Eu arrisco dizer que o bizantino está atrelado à religião. Enquanto o iluminismo entrou com as ideias racionais, Claro. E a ciência, eles resgataram o que era mais antigo. Então, essa volta ao passado remoto tem a ver com essas ideias trazidas de fora. Pelo ocidental. Muito a ver com essas ideias trazidas de fora. Eu podia ter uma identidade que me trouxesse aí ideias mais bizantinas, né? Mais voltadas à religião. Não. Então, eu volto ao passado remoto. Né? E essa volta ao passado remoto é uma projeção europeia que se faz de uma Grécia. E essa projeção europeia do que deve ser uma Grécia, que está mais ou menos aí, tem uma certa relação com o que a elite mercantil, de uma certa forma, projeta como Estado, né? É o que se tenta colocar em prática, mas dentro de todas aquelas contradições que já conhecemos, enfim, dentro de um equilíbrio também internacional entre as potências, enfim, aí eu não quero entrar nesses detalhes, mas esse é o cenário. Então, houve um momento de ruptura, e esse momento foi ali, final do século XVIII,